Irmãos e irmãs, esse trechinho do Evangelho de São Mateus, que antecede a entrada de Jesus na barca, nos tem aqui duas vocações frustradas, dois candidatos a apóstolos, que não deu certo. Duas pessoas que bateram na trave, chegaram muito perto de andar e estar com Jesus. Então esse Evangelho nos fala hoje do preço, do discipulado. Uma coisa é a gente se encantar com Jesus, Outra coisa é a gente dar conta disso. Tudo começa, por óbvio, no encanto, no achar bonito, no desejar. Então nós vemos dois aqui que querem ir com Jesus, porque acharam bonito, se encantaram. Isso é bom sinal. Tem gente que nem isso tem na vida, Tem gente que não consegue achar bonito o que é bonito. Mas, como diz o povo, amor só enche barriga por 9 meses, combinado não sai caro. O que vocês estão desejando e o que vocês estão querendo, é esse o tema que Jesus coloca no Evangelho de hoje, para esses dois candidatos aqui ao discipulado. Porque, meus queridos, uma coisa que pode acontecer com alguma facilidade na nossa vida, é a gente de verdade se sentir à altura sem estar, se sentir na graça e correto sem estar. Vamos pegar, por exemplo, a primeira leitura. Essa semana nós vamos ouvir, sempre na primeira leitura, o profeta Amós. O livro do profeta Amós, ele é curtinho, e o profeta Amós é um profeta da desgraça, ele é o profeta da tragédia, ele é o profeta do castigo de Deus, E para quem é que o profeta precisa profetizar desgraça? Para quem é que o profeta Amós teve que profetizar castigo, fogo, destruição? Para um povo que se sentia, assim, amigo de Deus, Para um povo que se sentia na graça de Deus. Esse povo não fosse Amós, não acordava para o que estava acontecendo, para o que estavam fazendo e para o quanto estavam desagradando a Deus, não fosse o profeta Amós, Então começa ali a leitura que nós ouvimos do profeta Amós, Amós 2, a partir do versículo 6. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel e pelos seus 4 crimes não retirarei a palavra. Então vai apontar aqui 4 crimes de Israel que o povo praticava e achava que era bobeirinha, A gente vai perdendo a noção da gravidade das coisas, Então diz lá: porque vendem o justo por dinheiro e o indigente por um preço de chinelo, porque pisam a cabeça dos mais pobres e impedem que progrida os mais humildes. Esse é o primeiro dos crimes, o crime da injustiça, o crime de quem numa caneta, numa conversa, decide se o pobre continua pobre, se o humilde que tanto trabalha consegue progredir um pouquinho com o que trabalha ou não. Todo esse sistema financeiro do qual todos nós fazemos parte e somos reféns, E alienados de como ele funciona. Você sabe que para uma pessoa progredir na vida, por óbvio, ela precisa trabalhar, Ela precisa se dedicar, ela precisa melhorar. Mas tudo isso acontece também dentro de circunstâncias que quem é que escolhe? Quem é que faz subir 0,5% ou abaixar 0,5% do poder de compra, do nosso salário, do nosso dinheiro, da dívida pública? Não é isso? Eu já estava vendo 1% dessa tal Selic, dessa taxa básica de juros, que sobe, não sobe, baixa, não baixa, vai baixar ou vai subir, continua igual mais 6 meses. 1% dela significa algo em torno de 78 bilhões de reais por ano. É o dinheiro que se tem, não se tem, entre tantos outros motivos, para ter ou não ter médico no posto de saúde, para ter ou não ter o recapeamento da BR que furou e entortou tua roda. Quem decide essas coisas, decide pensando em quem, em quantos, no que, para quê. Os que pisam na cabeça do pobre e impede que o humilde progrida. Quantos humildes aí, dando um duro danado e não progride, Não rende. O primeiro do pecado do povo. E quantos desses que praticam esse tipo de crime, mantêm ou pioram esse tipo de coisa, se sentem muito em paz com Deus, Aí continua, outro crime: filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome,
Os pecados sexuais e os pecados da idolatria, que ir à mesma mulher tem a ver com adultério, mas também tem a ver com os cultos dos templos pagãos, das sacerdotisas, né? Que exerciam o sacerdócio delas lá, as magias, enfim, à base da sexualidade também, né? Mas olha lá, é filho e pai. Não é só o menino que não, o menino vai onde o pai ia, né? Filho e pai, né? Profanando o meu santo nome com essas mulheres, com esse tipo de culto, de idolatria. Então a impureza. Continua ali no versículo 8: deitando-se junto a qualquer altar, né? Usando roupas que foram entregues em penhor, bebendo vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Então, de novo, aqui essa relação. O profeta Amós, ele não é comunista, não, nem eu. É só você ler o profeta Amós. O tempo todo, no profeta Amós, a coisa que mais incomoda e que ele mais fala é essa questão da exploração dos pequenos, do pobre. Olha lá. Bebem vinho à custa de quê? De pessoas que foram multadas na casa de Deus. Então a questão dos impostos do templo e tantas outras coisas, enfim, sempre a exploração, o tirar o último caldinho do mais pobre, né? Roupas, estão se vestindo com as roupas que foram entregues em penhor, né? A roupa foi penhorada para pagar uma dívida, até no templo lá deles, enfim. Aquela roupa é penhor, o cara vai lá e veste a roupa, né? Aquele dinheiro era a multa do templo, ele vai lá e pega o dinheiro para comprar vinho. E aqui, por que não a gente enxergar também todo o pecado do fazer a religião ser fonte de exploração e de dinheiro, né? A religião como fonte de vida luxuosa para quem a lidera, né? Para quem está à frente da casa de Deus, né? E aí Deus começa a se queixar através do profeta. Por que Deus está bravo? Porque tudo isso em si é pecado, né? Mas não só, diz ali o versículo 9: entretanto, diz o Senhor, eu tinha aniquilado, aí vai dizer o nome de aqui, ó, os amorreus, que eram inimigos do povo. Deus ajudou o povo a se livrar dos amorreus, né? Homens espadaúdos como cedros, robustos como os carvalhos, né? Essa era a fama dos amorreus, eles eram muito altos, muito fortes, e o judeu é meio baixinho. E Deus falou: teve guerra, eu livrei você da mão dos grandões lá, e é assim que vocês me retribuem, com essas práticas, né? Versículo 10: fui eu que vos fiz sair da terra do Egito, vos guiei pelo deserto durante 40 anos, para vocês ocuparem essa terra, e é assim que vocês me retribuem. Então, tudo isso porque é pecado mesmo, tudo isso porque é pecado diante de um Deus que foi tão bom. A incapacidade do ser humano de refletir Deus. Deus é bom comigo, eu sou ruim com os outros, né? Versículo 13: pois bem, eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça carregada de feixes, carroça pesada, né? E aí Deus começa a ameaçar o povo. Isso aqui são as consequências da vida que pega quem vive na soberba, né? Que pega quem vive na presunção. O que diz o versículo 14? O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, e o valente não salvará a própria vida. O arqueiro não vai ficar de pé, e o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia. Então, o forte, o valente, o arqueiro, o veloz, o sujeito que podia se gloriar de ter, à época, né, um cavalo para levar para a guerra. E Deus está dizendo: nesse dia, naquele dia, quando a mão de Deus pesa, né, nada disso valerá. E por que muitas pessoas viviam naqueles crimes ali iniciais que a gente ouviu, né, naqueles pecados? Porque eu sou ágil, eu sou forte, eu sou esperto, eu decido como eu quero, eu faço do meu jeito, ninguém manda em mim, não é isso? E você sabe que o demônio, o bicho é safado, né? Ele é astuto. Tem uma coisa que o demônio faz com a gente, primeiro, que é isso aqui: o demônio, ele não cobra a conta na primeira, nem na segunda. Ele deixa a pessoa se sentir forte, ágil, valente, arqueiro e cavaleiro. Eu sei lidar com essa minha amante, eu sei lidar com esse meu esquema, com essas notas frias, com essa, né? Eu vou lá, rezo para um santo, rezo para outro santo, pulo de galho em galho, nada de errado acontece. Meus irmãos, se tem uma coisa que o demônio tem, é paciência.
Você tem uma coisa que o diabo tem, é paciência. Ele deixa, porque isso vai criando no ser humano, né, um sentimento de onipotência, de inteligência, até que a casa cai, né? E é aqui que está. O pecado só desmorona na nossa cabeça quando ele vira uma casa. Lembra da história dos 3 porquinhos? O lobo mau lá, o bicho, ele não sopra a primeira palha. Ele não sopra quando a casa está só aquele saiote. Ele olha para aquele porquinho sem vergonha, preguiçoso, e fala: eu vou deixar ele construir. Deixa ele construir, deixa ele pôr os móveis, né? Deixa ele chamar os amigos para inaugurar, deixa. E o porquinho vai fazendo na palha a casinha, né? E ele vai se sentindo poderoso, ele vai se sentindo inteligente. Ele começa até a olhar para o irmão que está construindo a casa do jeito certo. Eu não lembro lá como é que é as casas dos porcos. Mas, e fala: que bicho idiota, de vez de fazer de palha. Mas é mesmo. Fica aí na Barra da Saia do Padre, fica. Vai acabar nunca essa casa, vai casar nunca. Aí vai, e eu vou fazendo na palha. E o diabo, o lobo, vendo, né? Fazendo a palha. Quando fica pronto, o demônio sabe ter paciência. O demônio sabe nos fazer apostar tudo na palha. Até que vem aquele dia, e a pessoa está lá tão iludida de que ela é valente, ela é ágil, ela é poderosa, até que a casa cai. É a ilusão do pecado. E aí vem o refrão do salmo de hoje: entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Esse esquecimento de Deus que nos coloca nessa vida presunçosa, né? O esquecimento de Deus que nos coloca nessa vida temerária, onde a gente está construindo um telhado para cair em cima da própria cabeça. Então vamos voltar aqui agora então para o Evangelho, essa noção das coisas. No Evangelho, por óbvio, nós não estamos falando de 2 pessoas que viviam nos crimes de Israel, né, nos pecados do povo. Pelo contrário, são 2 pessoas que deram já alguns passos na vida, mas que querem se associar a Jesus e se identificar a Jesus, e portanto diante dos outros vão ser identificados numa esfera mais radical, né? De um jeito mais valoroso. Então tinham 2 aqui querendo ganhar o sobrenome, né? Sabe o Zé? Qual Zé? O Zé lá da igreja, né? Sabe o André, o Felipe? Qual André? O André de Jesus, né? O Felipe, lá amigo do Jesus. Então 2 se candidataram a essa vaga também. E começa então o Evangelho, Jesus falando, né? Vendo a multidão ao seu redor, vamos para outra margem. Esse simbolismo, irmãos, de ir para outra margem, de atravessar a vida, né? De ir para um outro ponto. E essa outra margem, que a gente entende que é o céu, essa outra margem também é o discipulado na nossa vida. Então tudo começa do lado de uma margem. O que Jesus tinha feito até então deste lado da margem? Curas, milagres, prodígios, bênçãos e benefícios. O que mais Jesus tinha feito? Tinha falado sobre as bem-aventuranças, tinha falado sobre lançar semente no coração do ser humano, um grande primeiro anúncio da fé. Isso fez muita gente achar Jesus um idiota, um bobo, um doido, um cafona, um brega. Mas fez muita gente, e é o nosso caso, se apaixonar por Jesus. Bom, e agora? Faz o quê? Então agora vamos para outra margem. Agora nós vamos deixar uma multidão aqui, vamos entrar num barco chamado igreja e vamos para outra margem. Nesse barco não vai uma multidão, cabe 12 só. Esse afunilamento das coisas. Jesus começa a afunilar as coisas. Vamos para outra margem. A fé, ela nos afunila nas suas exigências, nas suas condições, né? Muito bem, vamos ver se a gente dá conta disso. Então um mestre da lei, mestre da lei é fariseu, né? Um fariseu aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei onde quer que o Senhor vá. Essa é a promessa dele. É isso que ele acredita dele. Ele acredita que ele é capaz disso. Eu vou onde o Senhor for. Jesus respondeu a ele. E aqui que está, Jesus não disse não para ele. Jesus não disse não para nenhum dos 2 do Evangelho de hoje.
Jesus só tirou a ilusão, mas esses dois poderiam ter dito: não, beleza, eu sei, tranquilo, de boa, estamos juntos. Mas não foi o caso, né? Mestre, eu vou onde o senhor for. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou para ele: não vem, porque Jesus só deu um esclarecimento. Amigo, você quer vir comigo? As raposinhas têm suas tocas, as aves, cada qual tem seu ninhozinho. Eu não sei onde eu vou dormir hoje. Se você me perguntar onde eu vou dormir hoje, eu não sei. Eu tenho que chegar lá do outro lado e ver o que Deus vai prover para mim. Você quer essa vida? Foi isso que Jesus falou para ele. Jesus não falou: não vem. E foi aqui que terminou a conversa. Dali a um pouquinho, Jesus pegou o celular, olhou de novo. O homem não respondia nada. Jesus falou assim: será que não entrou a mensagem? Será que ele não ouviu? Aí São João, que era o mais jovem, que sabia mexer com essas coisas, pegou e falou: deixa eu ver, Jesus. Não, entrou sim, os dois palitinhos entrou. Está até azul. Ele leu sim, Jesus. Falei: não vai responder nada? Não. Ficou aí. Raposas têm toca, aves têm ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Portanto, irmãos e irmãs, entre achar Jesus bonito, entre achar a fé uma coisa maravilhosa, todo mundo tinha que ir na igreja, tem uma travessia que passa pelo desprendimento das coisas materiais. E olha, no nosso caso, graças a Deus, nenhum de nós está correndo o risco de não saber onde é que vai dormir essa noite. Sim ou não? Nenhum de nós aqui foi convidado a andar coladinho com São Francisco de Assis, foi? Com Santa Clara? Não. Mas isso aqui nos fala alguma coisa. A toca, o ninho, a segurança, né? O ter com que contar, o dinheiro, não é? Aí a pessoa entra na sala do padre, marca um horário, chora, porque já é a segunda, terceira vez que tem acampamento, e ela queria tanto trabalhar no acampamento, mas não pode. Aí você fala assim: meu Deus, mas o teu patrão não te libera nenhuma vez mesmo, né? Não, é porque daí só se assim, né? Porque daí só se eu, como é que é? Eu perco um dia de serviço, aí desconta. Nossa, Bill Gates, quanto vale um dia de serviço seu? Se você não for trabalhar um dia de serviço, você deixou de ganhar o quê, Neymar? 1,5 milhão por dia? Quanto que é o teu dia? Não estou fazendo pouco caso do dinheiro de ninguém, gente. Mas quem está chorando é você. Quem está magoado é você. Quem está praguejando o patrão é você. Quem está atrás de um horário com o padre é você. Não é o teu sonho trabalhar lá dentro daquele sítio, fazer parte daquele encontro? Fica um dia sem trabalhar. Ah, mas aí vai me descontar X. E eu não estou fazendo pouco caso do seu X, cada um sabe o X que tem. Não sei, quanto custa? Entende isso? Quanto custa? Não é? Não, eu não posso, porque daí eu teria que fechar, eu teria que colocar alguém no meu lugar. E isso, eu sei que isso custa. Não estou dizendo que não custa. Mas quando é esse tipo de custo, é sempre muito. Mas se é para passear, se é para outra coisa, aí é direito nosso, né, padre? Tem que descansar um pouco, né? E sim, tem que descansar um pouco. Ninguém está dizendo para você não descansar nunca. Bate no peito comigo, fala assim: estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Quem está nos comentários em casa também coloca: estou entendendo tudo. O povo, esse povo que fica assistindo missa em casa, eles ficam assim no comentário, parece que eles acham que estão conversando comigo. Nossa, tem umas Dona Maria que são insuportáveis. E um e outro, seu Zé também, bem lunático assim da cabeça. Aí, assim, fala isso porque não sei o quê. Eu, por exemplo, eu nem vou ler isso aí depois, eu só estou falando, não porque eu vou ler, só para não passar ridículo mesmo, com quem vai ler, né? Vamos lá, meus queridos, a gente já entendeu tudo. Raposa tem toca, ave do céu tem ninho. Se você quer andar comigo, esse tipo de assunto precisa diminuir de tamanho, diminuir de importância. Quantos de nós nos sentimos amarrados nesse assunto aqui? Se vislumbra para nós um reino, se vislumbra para nós a barca de Pedro, parece que tem um banquinho sobrando, eu estou coçando de vontade de sentar ali, mas a minha toca e o meu ninho. Não é? E de novo, nenhum de nós está chamado a viver sem toca nem ninho. Talvez era só uma toca mais simples mesmo, e um ninho não tão sofisticado, dava até para entrar na barca de Pedro.
Mas orgulho, ego, insegurança, idolatria, mostrar para os outros o que vão pensar de mim. E de novo, Jesus não falou para esse sujeito, não venha. Jesus só falou o jeito que tinha que ir. E ele nem respondeu mais no zap, ficou quieto e não foi, né? Um outro, esse não é fariseu, um outro dos discípulos, já era daquele grupo então que ia onde Jesus estava, talvez do número dos 72, enfim. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá então sepultar, enterrar o meu pai. Estava tendo um velório na casa dele. E Jesus lhe respondeu: segue-me, porque o barquinho estava para sair, né? E deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Segue-me e deixa que os sem fé cuidem dos sem fé. Não queira convencer ninguém. Não queira se explicar para ninguém. Não queira que a tua mãe entenda, que a tua cunhada entenda, que o teu sobrinho ache bonito. Você só me segue e deixa os mortos. Os mortos aqui, os que Deus não é o critério da vida dele. Os mortos, os sem fé. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Tu vem e segue-me. Mas sim, a situação aqui é concreta. Havia um velório, tinha um homem sendo velado, ele tem um filho. A família toda está lá. E Jesus falou: ou o velório ou eu. Eu estou indo, não vou esperar o velório. Louvado seja Deus, que nenhum de nós está impedido de ir no velório do pai e da mãe. Mas alguém foi. E por que Jesus foi tão radical com aquele lá, que a gente nem sabe o nome desse pobrezinho aqui? Para a gente entender a urgência de Jesus hoje. Jesus está indo, a barca está para sair. E eu, Senhor, te amo, te entendo, te quero, mas me deixa primeiro. Não tem nada primeiro. Primeiro sou eu. Primeiro o meu assunto de Jesus. O resto é segundo, terceiro, se couber. A urgência de Cristo na nossa vida. E de novo, meus irmãos, quantas vezes se vislumbra para nós um horizonte de fé e a gente olha para a barca de Cristo e tem um banquinho sobrando e me dá uma vontade de que ele seja meu, mas primeiro o quê? O que vai ser primeiro que Jesus? Se algo for primeiro que Jesus, a barca sai, outro ocupa aquele banquinho, ou ele vai vazio mesmo, vai sobrando uma vaga no ônibus. Mas está saindo, está indo, e eu aqui ainda com... Não, eu vou. Mas primeiro o quê? A gente não é cheio disso? Não, padre, eu sei que a gente tem que casar, mas é que primeiro eu queria juntar dinheiro para fazer... Não é assim? Eu gosto, adoro esse exemplo. Adoro esse exemplo. Porque eu acho que esse exemplo explica tanta coisa na vida, né? E ele acontece demais. Não, eu sei que está errado. Nossa, a gente quer demais voltar a comungar, sabe, padre? A gente vem na missa, dá um vazio. Mas eu resolvo esse vazio agora. Eu te absolvo dos seus pecados, você vai para sua casa, ele vai para a casa da mãe dele. Cada um para a casa do pai e da mãe que tem. E nós casamos 6, o quê? Domingo já, se quiser. Sábado. Bora casar? Não, mas sabe o que é? Deixa eu explicar para o senhor. Aí já começa a ficar mais sóbria. Ela já nem está chorando, você viu, né? Que ela já até secou. É que assim, é que a gente tem um sonho, né, amor? Ah, entendi. É que primeiro, né? É que primeiro. E aí nesse exemplo, não estou zombando de ninguém, vamos entender os nossos exemplos. É que primeiro... E o barquinho está indo. Agora, meus irmãos, o Evangelho não diz, mas através da nossa própria experiência a gente pode imaginar. Como é que ficaram esses dois? Jesus entrou na barca, foi para o outro lado da margem e vida que segue. E esses dois ficaram como? Olha, eu acho que esses dois entraram naquilo que mais castiga o ser humano. E se? Tem coisa que dói mais na vida do que essa frase? Do que essa pergunta sobre o passado? E se? E se eu tivesse ido? E se eu não tivesse casado? E se eu tivesse escutado a minha mãe? E se eu não tivesse entrado nessa empresa, tivesse entrado na outra? Ganhava menos, mas pelo menos de sábado. E se? O tal do IC judia, né, gente? Olha, IC mata. Vamos fazer um exercício mental aqui, usar a nossa fantasia para coisa boa, a nossa imaginação. Como é que ficaram
vida à frente e afora esses dois. Aí um cara desse compra, um fariseu desse compra uma junta de boi. Passa um tempo, um boi desse pega berne. A cobra, nem sei se boi pega berne ainda, mas enfim. Aí a cobra pica. No outro dia ele vai para o pasto dele, tem uma vaca morta, a cobra picou a vaca. E se eu tivesse seguido Jesus? Será que a cobra não está picando, não picou esse meu boi? Será que não é castigo? Acho que Deus está bravo comigo. Meu Deus, eu preciso marcar um horário com o padre, preciso perguntar para o padre: padre, Deus mata a vaca para castigar a gente? Ih, eu estou até vendo. Como é que ficaram esses dois? Meus irmãos, nós conhecemos tantas pessoas que colocaram os dois pezinhos na margem do rio, molharam a calça até na canela e viram, tinha uma vaga no barquinho de Pedro e não entraram. Por algum motivo não entraram. Por alguma coisa que por primeiro as ocupava, as seduzia, as prendiam, não sei. Por alguma coisa que por primeiro a pessoa considerou que sem aquilo não podia viver. Não tem coisa mais triste do que uma pessoa que chegou tão perto de Jesus assim e não conseguiu ir com ele. Jesus não disse não venha. Jesus só disse é assim que vem. E a gente conhece tantas pessoas que chegaram tão perto, parece que a pessoa nunca mais se recupera direito na vida, sabe? E aí entra no IC. Tudo lá na frente que dá errado, porque muita coisa na vida dá errado, também na vida dos discípulos. Nós vamos ver amanhã o que acontece com quem entra na barca. Nem tudo são flores. Mas pelo menos você sabe que você está na vontade de Deus, que você está com Cristo. Esse tal do IC perturba uma pessoa pro resto da vida. Tira a paz, tira o contentamento. Muitas pessoas carregam isso, inclusive não só quando coisas difíceis acontecem. Quando coisas boas acontecem, a pessoa não se sente digna. Será que eu posso desfrutar disso mesmo? Será que eu posso me permitir colher, desfrutar? Eu disse um não para Deus lá atrás. Tem gente que nunca mais foi o mesmo por ter chegado tão perto e não ter dado conta da exigência de chegar perto. E uma das coisas que faz a gente não dar conta dessas exigências, além do apego às coisas, aqui falou do apego à família, é também esse nosso ego. Veja, Jesus aqui deu um puxão de orelha em dois. Meu filho, ou você aprende a sobreviver a um puxão de orelha, ou você não vai atravessar para o outro lado da margem. As pessoas se doem muito, elas se ferem muito. Quantas pessoas chegaram perto de Jesus e levaram um belo de um puxão de orelha, justamente para conseguir ir para o outro lado? A pessoa se dói, ela se fere, ela se assusta. Porque o fulano sempre chega atrasado, nunca leva um esculacho. Eu, primeiro dia que chego, na frente dos outros, pá, também não vou mais. Então não vai, fica aí. Quer ficar aí ou quer ir para o outro lado? Quanto custa ir para o outro lado? Às vezes custa esse ego, essa coisa que dói lá dentro de nós, que faz a gente ficar conversando com uma pessoa o dia inteiro dentro da própria cabeça e ela nem está te ouvindo. Essa coisa interior infantil, amesquinhada, boba. Ir para o outro lado. Vale a pena, meus irmãos, ir para o outro lado. E Jesus é tão bom. Terceira bondade de Jesus, e aqui eu termino. Primeira bondade: nenhum de nós aqui vai ficar sem toca nem ninha, relaxa. Segundo, nenhum de nós vai ser impedido de ir no velório do Pai, relaxa. Terceira bondade de Jesus conosco, acho que ele sabe que a gente não vale muita coisa. Esse ir para outra margem, Jesus ainda parcela, nem precisa pagar à vista. Porque se ir para outra margem, no meu caso e no seu caso, como é que tem sido na nossa vida? Parcelado. Essa experiência de outra margem, de travessia, a gente vai vivendo ela algumas vezes ao longo da vida, passo a passo, passo a passo, passo a passo. É ou não é? Passo a passo. Hoje é mais um passo. Para aqueles dois, não teve passo a passo. Não foi a lá minha casa, minha vida em 150 meses, não. Sei lá quantos anos. Não. Não foi ao modo crediário, não, 48 vezes, não. Foi à vista.
é agora, bora, pensa, você tem 3 segundos, ficou para trás. Nunca mais viro Jesus. Seu caso, meu caso, é assim? É nada, é parcelado. Só que tem um porém. Você faz um financiamento e parcela em muitos meses. Não paga 1 mês, não paga 2 meses, não paga. O que acontece? O banco vai lá e busca. E é assim que muita gente perdeu Jesus. Nem era tão grande assim o preço. Nem era tão radical assim a entrega e a renúncia. Nem era. Mas não consegue pagar as prestações, não dá conta de pequenas coisas. O banco vai lá e toma, né? Perdeu o carro, né? Pagou, está a pé. E tanta gente está assim também. Pagou lá algumas prestações, fez algum esforço e não tem nada. Então, meus irmãos, vale a pena passar para a outra margem. O céu, a conversão e o discipulado. Seguir Jesus. No altar de Deus hoje, vamos rezar e pôr tudo isso. Qual tem sido a toque, o ninho que tanto me encanta, me ilude, me pressiona, né? Me condiciona. Qual é o velório, qual é a pessoa, qual é o apego e qual é o assunto do meu ego que está me impedindo de ir, e é bom ir. Como seria e como será a nossa vida se não formos com Ele?